Nesse vídeo, eu vou falar sobre 10 profecias sobre Israel que nós encontramos no Antigo Testamento e quando essas profecias se cumpriram. Assiste esse vídeo até o final porque você não vai querer perder nada do conteúdo dele. Já clica em curtir aqui embaixo e se inscreve aqui no canal para dar aquele apoio a esse conteúdo. Vamos lá? Nesses últimos dias, eu tenho visto muitos cristãos falando sobre profecias do Antigo Testamento envolvendo Israel. E algumas pessoas me perguntaram sobre o cumprimento dessas profecias. Afinal de contas, o que está acontecendo hoje em Israel aponta para o cumprimento das profecias do Antigo Testamento? Para responder essa pergunta, eu vou considerar 10 profecias que nós encontramos nos profetas do Antigo Testamento e dizer se elas já se cumpriram ou se ainda vão se cumprir. Profecia número 1. O próprio Deus viria e estaria presente. Essa profecia é encontrada nos livros dos profetas Sofonias, Isaías, Zacarias e Ezequiel. Por meio desses profetas, Deus promete que Ele mesmo viria e estaria com o seu povo. E aí, essa profecia já se cumpriu ou não? A resposta é sim, ela já se cumpriu. Especificamente, essa profecia se cumpriu quando o próprio Filho de Deus se encarnou e habitou entre nós, sendo chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, a profecia que os profetas anunciaram a Israel de que o próprio Deus viria e estaria com o seu povo se cumpre em Cristo. Profecia 1, cumprida. Profecia número 2. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram que a criação seria restaurada. Essa profecia sobre Israel é encontrada 2 vezes no profeta Isaías e uma no profeta Ezequiel. Tanto Isaías quanto Ezequiel profetizaram sobre um dia quando a criação seria liberta das consequências do pecado, sendo restaurada a sua inocência original. E aí, essa profecia se cumpriu ou não? Sim, ela também já se cumpriu. Quando? Em Jesus Cristo, é claro. Isso é visto na resposta de Jesus à pergunta feita pelos discípulos de João Batista, registrada no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Ali, Jesus aponta para os sinais profetizados pelos profetas, afirmando que ele havia iniciado essa restauração da criação por meio de curas e milagres. Assim, a profecia número 2 também já foi cumprida. Talvez você pode até pensar, a criação ainda não está totalmente restaurada. E você está certo, ainda há muito problema na criação. De uma certa forma, essa profecia vai ser completamente cumprida somente na segunda vinda de Cristo. Mas o seu cumprimento já é visto no ministério de Jesus Cristo. Profecia número 3. Os mortos ressuscitariam. O profeta Isaías anunciou essa profecia a Israel dizendo que Deus destruiria a morte. E os mortos que haviam voltado ao pó da terra retornariam à vida. Essa profecia eu nem vou fazer suspense, porque ela é claramente cumprida no ministério e obra de Cristo. Primeiramente, Jesus destrói a morte por meio da sua ressurreição dos mortos. Mas a profecia sobre ressurreição dos mortos também é vista já no ministério de Cristo, como por exemplo na ressurreição da filha de Jairo, ou quando o jovem de Naim é ressuscitado por Jesus. E ainda na ressurreição de Lázaro. Assim, a profecia sobre a ressurreição dos mortos também recebe o nosso certinho de cumprida. Profecia número 4. O Espírito de Deus seria derramado. Essa profecia é anunciada pelo profeta Joel, o qual profetiza que Deus derramaria o seu Espírito sobre todos os povos, causando pessoas a profetizarem e terem visões. Será que essa profecia já se cumpriu? Se você respondeu que sim, você acertou. Essa profecia é cumprida no dia de Pentecostes, relatado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Nesse dia, o Espírito de Deus foi derramado e as obras de Deus foram proclamadas em diferentes línguas, fazendo com que milhares de pessoas passassem a crer e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
Por isso, a profecia 4 também foi cumprida. Profecia de número 5. O povo de Deus passaria por uma mudança. Os profetas Sofonias e Jeremias profetizaram sobre isso, proclamando sobre um dia quando o povo de Deus seria transformado em um novo povo, refletindo uma nova aliança feita com eles. Embora um pouco mais ambígua do que as profecias que nós vimos até aqui, essa profecia também já se cumpriu. Isso é visto na pregação de Jesus no Sermão do Monte, a qual apresenta uma mudança no povo de Deus a ser refletida tanto no seu relacionamento com Deus, como também no seu relacionamento com o seu próximo. Um exemplo dessa mudança é de Zaqueu, o qual ouve a pregação de Jesus e passa por uma mudança na sua vida, a qual é reconhecida por Jesus como refletindo a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Por isso, a profecia sobre a mudança no povo de Deus foi cumprida. Profecia número 6. Davi reinaria novamente. Ih, rapaz, essa daí não se cumpriu não, hein? Porque Davi morreu e nunca mais voltou para reinar, né? Vamos por partes. Essa profecia é encontrada na proclamação dos profetas Oséias, Jeremias e Ezequiel. De acordo com esses profetas, um descendente de Davi reinaria sobre o povo, e o povo voltaria ao Senhor. Será mesmo que essa profecia ainda não se cumpriu? Sim, ela já se cumpriu. O quê? Como assim? Davi voltou a reinar sobre o povo de Deus em Jesus Cristo. Isso é reconhecido pelos evangelistas Mateus e Lucas, os quais apontam para Jesus Cristo como cumprimento dessa profecia. Assim, Davi reinou e continua reinando sobre o povo de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, a profecia 6 está cumprida. Profecia número 7. Pleno perdão de pecados estaria presente em Israel. Essa profecia é anunciada pelos profetas Jeremias e Zacarias, por meio dos quais Deus promete que um dia ele perdoaria os pecados do povo e já não se lembraria mais das iniquidades deles. Essa profecia também já se cumpriu em Cristo, o qual perdoou pecados em seu ministério. Um exemplo disso é relatado pelo evangelista Marcos. Nessa ocasião relatada por Marcos, Jesus perdoa os pecados e cura um homem paralítico, cumprindo aquilo que havia sido profetizado pelos profetas Jeremias e Zacarias. Além disso, ainda hoje essa profecia é cumprida todas as vezes que os pecados são perdoados em nome de Jesus. Profecia número 8. O povo de Deus retornaria à sua terra. O profeta Isaías anuncia essa profecia em 3 momentos diferentes do seu ministério. Conforme Isaías, Deus promete que o seu povo seria reunido novamente, vindo de todas as nações para junto dele. Essa profecia também já se cumpriu, em 2 momentos diferentes. Primeiramente, essa profecia se cumpre quando Israel retorna do exílio sob a liderança de Neemias. Mas essa profecia também se cumpre no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, onde é relatado que povos de todas as nações viajaram até Jerusalém e ali ouvem as obras de Deus em seu favor no dia de Pentecostes. Ué, mas isso não se cumpriu em 1948 com a fundação de Israel? Não. A fundação de Israel em 1948 não é o cumprimento dessa profecia. Isso porque a profecia se refere ao povo de Deus e não à nação de Israel. E pertencer ao povo de Deus não se refere a uma nacionalidade específica. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que fala sobre esse assunto. Enfim, profecia número 8 cumprida. Profecia número 9. Os gentios se tornariam parte do povo de Deus. O profeta Isaías profetizou sobre isso em 2 momentos no seu ministério, dizendo que chegaria um dia em que todas as nações buscariam ao Senhor e se tornariam parte do povo de Deus. E aí, o que você acha? O cumprimento dessa profecia já chegou ou ainda está por vir? Para você que conhece o Novo Testamento, a resposta para essas perguntas é fácil. Além de várias referências encontradas no ensino do apóstolo Paulo, por exemplo,
O próprio Jesus ensina sobre isso no seu ministério, diante da incredulidade dos judeus. Isso é relatado no capítulo 12 do Evangelho de João, onde Jesus interpreta a incredulidade dos judeus como o cumprimento da profecia anunciada por Isaías, apontando para a incorporação dos gentios no povo de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Assim, essa profecia é cumprida também em Cristo. E tanto gentios quanto judeus formam o povo de Deus hoje. Antes da profecia 10, eu quero que você curta esse vídeo aqui embaixo e escreve aqui nos comentários se você aprendeu sobre alguma profecia aqui nesse vídeo. Profecia número 10. A paz reinaria. Essa profecia também é encontrada no ministério do profeta Isaías, o qual profetiza que viria um dia em que a paz reinaria em Israel, não havendo mais guerras nem conflitos entre as nações. E aí, essa profecia se cumpriu ou não? Eu acho que sim, mas também ainda não. Por um lado, essa profecia se cumpriu no ministério e na obra de Jesus Cristo, principalmente na ênfase dada por ele na proclamação do reino de Deus, o qual anuncia um reino de paz sobre toda a terra. Ao mesmo tempo, eu acho que essa profecia vai se cumprir completamente somente na segunda vinda de Cristo. Nesse dia, Jesus irá acabar definitivamente com toda a guerra e conflito que existe no mundo, o que claramente ainda não aconteceu. De qualquer forma, essa profecia já é cumprida em Cristo por meio do seu ministério e obra, embora nós ainda aguardamos para que ela se cumpra definitivamente no dia que ele retornar ao mundo. Essas foram as 10 profecias sobre Israel e quando elas se cumpriram. Você conhecia todas essas profecias e quando elas haviam se cumprido? Me fala aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua resposta. Se você gostou desse vídeo, curta ele aqui embaixo e mande ele para alguém. Pode ser compartilhando no Facebook ou mandando para alguém no WhatsApp. Ah, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir e apoiar esse conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau!